Desta mensagem, que a tua glória seja manifesta neste lugar através dessa palavra. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar, igreja. Amém. Pode dar glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Tá tudo certo. Tá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra aqui de Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Aqui Jesus ele está falando sobre a missão. Ele está dizendo: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, é uma convocação de Jesus. O Senhor manda falar nesse início de pregação: igreja do Senhor, igreja minha, o Senhor conta contigo. Você está disposto a atender o chamado do Senhor? Tem glória por essa palavra? Porque quando o Senhor falou sobre o ide, Ele não colocou, Ele não falou, ó, você vai, você não vai. Ele falou, Ele mandou ir. E Ele escolheu, muitas das vezes, aquele que ninguém dá nada por ele. Porque os discípulos de Jesus, eles eram, na maioria das vezes, indoutos. Uns eram pescadores, mas o Senhor utilizou grandemente nas mãos do Senhor. Eles foram utilizados nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho para o mundo antigo. Agora, Deus ele pode usar um letrado também? Claro que sim, porque o Senhor usa os letrados. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um letrado. Tanto é que ele escreveu quase a metade do Novo Testamento, Filipenses, Tessalonicenses, que são chamadas na teologia as cartas paulinas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, ele tinha ali uma certa cultura. E o Senhor chamou e usou ele também. Mas o Senhor, ele fala, meus irmãos, que antes que nós saísse da madre, do ventre da nossa mãe, o Senhor ele já nos conhecia. Olha que coisa tremenda. Quando você lê lá o livro de Jeremias, no chamado de Jeremias, o Senhor fala que veio a palavra para Jeremias dizendo que o Senhor tinha convocado Jeremias, mas Jeremias ele falava: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor falou para ele: eu sou contigo. Aleluia. Antes que saísses da madre, aleluia, eu te santifiquei. Glória a Deus. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Aleluia. Sabe o que o Senhor está mandando pregar aqui? Basta você ouvir a minha voz. Basta você atender o meu chamado. É só você se dispor. Abraão, por exemplo, quando o Senhor falou para ele, no livro de Gênesis capítulo 12, quando o Senhor falou para ele: Abrão, na verdade, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não questionou, ele não pestanejou, ele simplesmente obedeceu o chamado e foi. Glória a Deus. E o Senhor está falando, igreja, nessa noite: levanta e vai. Levanta e vai, porque eu sou contigo. Jovens, irmãos, irmãs, pastor, vai, porque eu sou contigo. O Senhor está falando, o Senhor conta com o seu trabalho. Ninguém é inútil na obra do Senhor, não. E o que é interessante, meus irmãos, é que a Bíblia diz que além das missões,
o Senhor falava que os sinais seguirão aos que crerem. Glória. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas e pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor está falando, aqui tem crente que está disposto a trabalhar para mim. Aleluia, trabalhe, porque está chegando o final dos tempos. É tempo da minha igreja se despertar na terra. É tempo da minha igreja, aleluia, sair do sono da indolência, sair do acomodismo, sair aqui coxou que palamato eu gastar aleluia. É tempo da igreja pegar suas ferramentas e colocar na mão, e colocar a mão no arado e trabalhar, porque o Senhor ele vai pedir conta. Nós vemos lá na parábola dos 10 talentos, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. O Senhor fala que a o Senhor deu 5 talentos e ele granjeou mais 5. Porque o Senhor dá a capacidade conforme, aleluia, dá o talento conforme a capacidade de cada um. Se o Senhor te deu um talento, você não pode enterrar, você tem que utilizar, seja o que for. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente ouve falar em missões e a gente já pensa na missão transcultural. Claro que existe isso também. Eu vou ter que pegar um avião e ir lá para a África e lá. Não, meus irmãos. Você pode fazer missão. Sabe aonde que começa a missão da igreja? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Você pode dar glória para essa palavra? Muitas vezes você pode não ter nem carteira de missionário ou de missionário, mas se você prega o evangelho dentro da tua casa, se você dá um bom testemunho, se você fala de Jesus, se você respira Jesus, se você, aleluia, exala o bom perfume de Cristo, você já é um missionário ou missionária. Tem missionário e missionária aqui nessa noite? Dá glória. Pode dar lugar. Eu vou dar uns minutos para você dar lugar para Deus, porque papai está na casa. Hoje a palavra aqui é forte. Eu fico do chão, aleluia. Aí a cada um Deus deu um talento. O Senhor deu um talento. Aquele empregado que saiu representa Jesus. E o servo, sabe quem que representa? Representa a igreja. Lamai castou que amaná. O Senhor deu 5 talentos e aquele servo granjeou mais 5. E a outro, o Senhor deu 2 talentos. Não foi 3 nem 4, foi 2. 2 talentos. E ele granjeou mais 2. E aquele Senhor saiu para fazer a sua viagem. Que a Bíblia diz que o reino do céu é semelhante ao homem que fez uma viagem. Enfim, né? E a outro servo, o Senhor deu 1 talento. Diga 1 talento. 1 talento. 1 talento. O talento, meus irmãos, era uma moeda antiga. Era uma moeda antiga, era o dinheiro antigo. É como se fosse o dinheiro de hoje, né? O Senhor deu 1 talento, mas aquele servo, ele enterrou o talento do Senhor. Ele poderia ter granjeado mais 1 talento, mas ele enterrou. Porque ele ficou com medo. Mas o Senhor pediu conta. A quem o Senhor deu 5 talentos e ele granjeou mais 5, o Senhor falou: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mesmo que seja pouco que você faz para o Senhor, mas o Senhor manda falar, o Senhor está recebendo, igreja. Mesmo que seja até mesmo para você limpar o banheiro da casa do Senhor, isso aí também é um trabalho, porque você está ajudando a casa do Senhor.
Dá glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, Pai amado. Maravilhoso. Jesus querido, abençoa. Pai santo, Deus amado. Nas tuas mãos, Senhor Jesus. Então, igreja, e a outro que o Senhor deu 2 talentos, ele granjeou mais 2, ele falou: olha, bem está, servo bom e prudente, entra para o gozo do teu Senhor. Mas aquele que deu 1 talento e ele enterrou, o Senhor falou: mal e negligente servo. Que coisa dura, né, meus irmãos? Por que você não deu meu dinheiro aos banqueiros? Porque agora eu requereria com juros e correção. E aí ele enterrou o talento e falou: aqui está tudo o que é seu. Eu sei que o Senhor semeia onde não plantou, ceifa onde não semeou, colhe onde não plantou. E o Senhor falou: amarrai este servo mau, tirai o talento e dai ao que tem 10, porque a quem tem será dado, e o que não tem e até o que tem lhe será tirado. Meu Deus. Nós vemos, meus irmãos, no caso também, Jonas, ele também foi direcionado para uma missão, para pregar na cidade de Nínive. Nínive, que era uma cidade da Síria, que foi fundada por Nimrod. Ele foi convidado, ele foi convocado pelo Senhor para ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Mas aí o Senhor permitiu uma prova na vida de Jonas e ele teve que ir para Nínive. O Senhor, muitas vezes, aquele que não quer fazer a obra do Senhor, muitas vezes o Senhor aperta um pouquinho ali, permite uma prova, mas quando a gente se dispõe a fazer a obra, sem pestanejar, sem questionar, fazer do jeito que o Senhor manda, o Senhor dá vitória. Pode ter dificuldade, pode ter, aleluia, provação, pode ter, sabe por quê? Porque o inimigo, ele não está contente com a igreja que busca o Senhor, que busca a santidade, que leva a palavra, que muitas vezes está chorando, gemendo. O inimigo, ele não está contente, então é claro que ele vai lançar seta maligna dele. Mas o Senhor manda pregar para a igreja: aquele que está em Cristo, ele pode até passar luta, mas o maligno não lhe toca. Pode fazer a obra do Senhor, meu irmão, que o inimigo não vai tocar na tua família, não vai tocar nos teus bens, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar em você, porque Jesus, ele está protegendo a tua casa. Agora existe, claro, meus irmãos, uns requisitos para se fazer missões. Olha só, muitos pensam na missão transcultural, é importante fazer também. Eu tenho que ir para outro país. Se você que tiver condição, vai. Aprendam o idioma daquele país. Tem que se preparar também, meu irmão. Não eu vou porque Deus vai falar por mim. Não, tem que ter um preparo. Hoje tem que ter um preparo, sim. Né? Faça curso de missões, que é a matéria chamada missiologia, não é isso? Faça, aprenda o idioma daquele país, aprenda os costumes daquele país, para você não ficar chocado, para você não se chocar com a cultura daquele país. Aprenda até a alimentação daquele país. Você pode dar agora para essa palavra? Porque isso aqui não é só uma pregação, não, isso aqui é uma aula. É o Senhor que está te ensinando que você tem que se preparar, estudando a cultura do país onde você vai ser enviado, estudando o idioma, se preparando. Aleluia. E aí, meus irmãos, mas primeiro faça a missão dentro da tua casa, dentro da tua comunidade. Porque tem homem que prega para o Brasil inteiro, mas a casa dele é uma bagunça. Meu Deus. Tem pessoa que prega para o Brasil inteiro, mas a casa dele é uma bagunça. Então, antes dele pregar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, ele tem que pregar dentro da casa dele. Primeiro dentro da casa dele, para quando alguém olhar, ver o testemunho dele, não ter brecha para falar. Quando alguém perguntar quem pregou, foi o fulano. Aí vai olhar o teu testemunho, não vai ter brecha para falar para falar mal de você. Porque quando você está em Cristo, o mundo inteiro pode apontar o dedo sujo
para você. O inferno inteiro pode apontar o dedo sujo para você. Mas se você está em Cristo, se você anda certinho, se você anda com bom testemunho, se você dá bom testemunho, o Senhor ele te justifica. E o homem ele não pode tocar em você e não pode te acusar. E aí, meus irmãos? Então, só que existem três partes nas missões. Existem três coisas que os irmãos precisam saber. Existe aquele que vai realmente fazer a missão, aqueles que vão. Existe aqueles que contribuem, então a missão tem as pessoas que vão, as pessoas que contribuem, que no caso ajudam com as ofertas, e as pessoas que intercedem pelos missionários. Então o Senhor não deixou ninguém de fora. Se você não pode ir, você contribui. Se você não pode contribuir, você intercede. Você tem o que vai, tem o que contribui e tem o que intercede. São três ações. A ação de ir, diga comigo, ir. A ação de contribuir. E a ação de interceder. Então é isso. Muitas vezes você não pode ir para outro país. Você não pode, você não tem condição. Mas você pode contribuir. Você não pode contribuir, mas você pode interceder. E aí, meus irmãos, o Senhor ele abençoa muito aqueles que fazem missões. Olha só, Daniel Berg e Bonavingre, que foram os fundadores da Assembleia de Deus, que desembarcaram aqui dia 19 de novembro de 1910. Eles não tinham nada, eles vieram aqui, meus irmãos, não sabiam nem falar uma palavra na língua portuguesa. Eles simplesmente atenderam os chamados do Senhor e vieram para o Brasil fundar a Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja que cresceu em todo o Brasil, em todo o mundo. Eles sabiam que a obra ia crescer tanto? Não sabia, meus irmãos, porque o futuro era uma incógnita. Eles simplesmente fizeram o que foi mandado. Luiz Franciscão, da Congregação Cristã do Brasil, que também veio aqui em 1910. Outros que vieram antes, como D.L. Moody, meus irmãos, que fez missão também, John Wesley, Charles Spurgeon. Se você quiser ler o livro Heróis da Fé de Orlando Boyle, você vai aprender a história desses homens. Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, que pregou na Itália. Eles fizeram missões. Não tinha nada, não tinha recurso, tinha gente que ficou nos países anos só para aprender o idioma daquele país, para depois começar a pregar na língua daquele povo. Então existem pessoas que tiveram preparo, mas tem outros que não tiveram. Daniel Berg e Bonavingre, eles não tiveram, eles não sabiam falar uma palavra, mas o Senhor falou por eles. Diz que eles sentaram no banquinho de madeira lá e, enfim, e o Senhor providenciou uma pessoa que falava a língua deles, né? Foi encaminhada até a casa do pastor Justus Nelson e eles fizeram a obra, né? Então, pessoas como o missionário Davi Miranda, da Igreja de Deus e Amor, também que não tinha condição nenhuma e fez as missões. Manel de Melo, da Brasil para Cristo, enfim, poderia ficar citando nomes aqui, mas são um dos exemplos que a gente conhece de pessoas que eram simples, mas fizeram missões, fizeram a obra do Senhor sem pestanejar, com dificuldade, mas eles fizeram. E olha aí que coisa linda. Olha aí, muitas das vezes você vai fazer missões e você vai ver o fruto só depois de alguns anos. E às vezes tem pessoas que nem vão conseguir ver o fruto aqui na terra, mas lá no céu, prepara para dar um grito de glória a Deus agora, mas lá no céu você vai ter a recompensa de tudo que você fez. A tua luta, que presta atenção,
lutas que você passou aqui embaixo para fazer a obra do Senhor, muitas vezes chorando, gemendo, muitas das vezes, mas é tão pouco que eu faço. Mas o Senhor fala, igreja, minha igreja de Filadélfia, tem crente que é Filadélfia aqui? Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, Apocalipse 3:8, a qual ninguém pode fechar. Então é só se dispor que a porta está aberta. Se der para se preparar, se prepare, estude, não é errado. Faça os cursos que a igreja oferece, mas se disponha e vá. Vá porque o Senhor está voltando. E se você não pode ir, contribua. E se você não pode contribuir, interceda. Mas faça alguma coisa. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Deus abençoe. Amém.